vai um docinho de uva, vai uma banoffee. Bom, eu tô com essas embalagens na mão, você já deve ter percebido que hoje o episódio tem um perfil diferente. A gente vai receber aqui um case de sucesso do Projeto Trampolim, uma iniciativa do Núcleo Jovem da Enfo e CDL de São José, onde especialistas, consultores de várias especialidades se reuniram e abençoaram uma empresa com seu conhecimento voluntariamente. E hoje nós temos esse case de sucesso, que nada mais nada menos é a Docimeri, com Rafa e Mary, como nossos convidados aqui do podcast. Sejam muito bem-vindos. Obrigado pelo convite, é uma honra participar aqui com vocês. E como você falou, né, a gente participou do Projeto Trampolim, que foi um divisor de águas na nossa vida. Literalmente foi um trampolim para a nossa empresa. E a gente está muito feliz a gente ganhou uma família, conhecemos novos amigos e estamos muito felizes de estar aqui hoje. Show! É, isso mesmo, né? E tem muita história aí pra contar também. E eu quero te dizer, você sabia que antes da Docimeri existia um outro nome? Ah, é? Uhum. Então a gente já vai entrar nessa história já. Eu só preciso agradecer por essa estrutura que nós temos aqui, principalmente a Enflo, que cede, seja quinzenalmente pra gente, o espaço para reunir os jovens empreendedores de São José, e que ali surgem iniciativas como essa, né? Voluntárias. Mas, além disso, a nossa equipe que tem por trás aqui da divulgação e dos voluntários que tem aqui para fazer esse podcast acontecer, a Lucro Max, a empresa na qual eu represento aqui. Eu sou o host, eu trago o equipamento de som e então um pouquinho dessa estrutura faz parte da Lucro Max. Nós temos que exaltar. A Videoset Filmes, se você vê uma imagem de qualidade e uma edição de qualidade feita também, tem a ver com a Videoset Filmes do Eliel, o nosso amigo que está aqui pilotando as câmeras, né, em uma estrutura 100% de qualidade, sem contar a BF Marketing Studio, que faz toda a veiculação das nossas imagens, faz todo o marketing e comunicação desse podcast. Então, gente, passados os recados paroquiais, eu quero chamar aqui então a conversa e o papo para esse flash, esse momento da carreira de vocês, da jornada de vocês como empreendedores. E para isso a gente precisa entender o que era a Docimeri antes do Projeto Trampolim. Então, vamos falar de história realmente, o que é o coração de vocês, percepção e como vocês amadureceram a partir do projeto ou até o projeto, como é que era essa situação. Conta pra gente aí, por favor. O início de tudo. Um pouquinho da história, né? Rafael era montador de móveis, eu era balconista de padaria, trabalhei no mercado, e nós frequentávamos uma igreja. E aí lá, todo final de semana, tinha eventos, e a qual a gente não queria mexer no nosso orçamento, a gente acabava fazendo docinhos. Eu já fiz meu primeiro bolo com 11 anos de idade, um bolo totalmente feio, sem sabor nenhum, mas já tinha o dom ali dentro de mim, né, adormecido. E aí eu comecei a fazer doces para vender final de semana, e a gente viu que levava jeito. O Rafael, um vendedor nato, né, saía de porta em porta vendendo, e deu muito certo, e as pessoas começaram a incentivar a gente. Por que você não faz docinho para vender? Por que você não faz docinho para festa? E aí, ali começou, e a gente continuou vendendo aos finais de semana, até que nós decidimos criar a MR Confeitaria. E aí, depois do Projeto Trampolim, né, a gente veio aí cavando um poço, nesse meio tempo, 7 anos, cavando poço, né? Cavando poço até jorrar água, e começou a jorrar água, e começou a vir cliente, fidelizar cliente, e surgiu a oportunidade de nós participarmos do Projeto Trampolim. Como você falou, eles nos abençoaram, né? E foi um trampolim para a nossa caminhada, onde a gente aprendeu, a gente sabia muito botar a mão na massa, fazer os doces, sabíamos vender, mas a parte administrativa, a parte de marketing era um pouco desafiador para nós. E esse projeto veio para nos ensinar, nos instruir como fazer essa parte. E hoje, assim, eu digo que foi um marco na nossa vida, e a gente ganhou uma família realmente, né? Show, que legal. E a tua percepção, Rafa, lá do começo, aí eu queria que tu viesse aí também contando um pouquinho mais a fundo o que era a vida de vocês, né? Montador de móveis, balconista de padaria. Pô, o que tem a ver com ser empresário hoje, né? Pô, mudou o paradigma, né, cara? Hoje, e outra, né, que eu anotei aqui, vocês faziam o docinho ou faziam os doces, bolos e, enfim, confeitaria como uma segunda opção. Exatamente. Hoje ainda continua sendo a segunda opção? Não. Ou virou o negócio da família? O negócio da família mesmo. Show. Mas eu quero dizer que antes da gente abrir a MR, né, como a minha esposa mesmo falou, que a gente vendia docinhos para eventos da igreja,
eu fiquei sabendo que o pessoal tava gostando bastante dos nossos doces, né? E como ela falou, o pessoal também falou que eu tinha um dom muito bom para vendedor. E eu falei, pô, a gente tem que unir isso útil ao agradável, porque a minha esposa faz um doce bem gostoso, o pessoal tá gostando bastante. E eu, como vendedor, tô sabendo lidar com os clientes, coisa que era difícil, né? Porque eu não trabalhava nesse ramo. E aí eu olhei assim pra minha esposa e falei, pô, vamos tentar então, né? Vamos trabalhar pra realizar nosso sonho, eu lembro Isso que ele mesmo. falava isso, que a gente trabalha pra realizar o sonho do outro, então vamos investir no nosso sonho, porque a gente tinha o sonho de ter um negócio próprio, né? Então acabou que a gente uniu a fome com a vontade de comer e aí nasceu a empresa, né? Sim. Perfeito. E eu iniciei com 25 doces? Isso, 25 doces. Iniciamos vendendo 25 doces na igreja. Que tipo de doce era? Brigadeiro, beijinho, casadinho e caju? Isso. Era esses Era sabores. 25 unidades? Era 25 doces que nós iniciamos. Não, diga assim, unidades ou 25 tipo caixinha Não, com 4 unidades? unidade. Unidade mesmo, 25 unidades. Tá, ok. Né? E depois do pessoal começar a nos impulsionar, eu olhei pra minha esposa e falei, ó, vamos vender os docinhos na rua, de porta em porta. Porque desde o início das nossas vendas, eu sempre foquei em entregar um produto de qualidade para os nossos clientes do mesmo jeito que eu gostaria de receber. Perfeito. Tanto no atendimento quanto nos produtos. Boa. E aí começou. Começou com 25 docinhos, comecei... Depois foi pra 50. E assim foi. Aí veio o bolo no pote, que a gente começou a olhar um pouco mais na internet pra gente poder agregar algo a mais na nossa empresa. Aí veio o docinho, bolinho no pote, aí veio palha italiana também. Exatamente. Que tem muitos clientes que estão sentindo falta da nossa palha italiana. Não sai mais? Mas é muita vamos opção, voltar. a gente vai voltar. Mas a gente vai voltar sim. Então... Foi uma trajetória assim... um pouco dolorida, né? Porque, querendo ou não, a gente tinha nossa pequena, então a gente já tinha uma família, né? E fora outras coisas também. A gente teve que conciliar tudo isso, né? Sim. E a gente tinha muito ela como o foco do nosso crescimento. Justamente. A gente sempre pensou em dar o melhor pra ela, né? Hoje a gente tem mais um, tem o Gaelzinho, né? Que tem 2 anos e 8 meses. Herdeiro. E tudo que a gente fez foi pensando neles, né? Nosso crescimento, claro, mas também pensando neles. Então, como o Rafa falou, essa trajetória foi um pouco dolorida, mas eu acredito que tudo isso que a gente passou nos fez chegar até aqui, né? Tudo isso que a gente passou fez com que a gente construísse uma história juntos. E eu lembro que eu trabalhava fui balconista de padaria. E aí depois eu saí, eu lembro que eu trabalhava de domingo a domingo e eu olhava aquela vida que eu tinha, né, trabalhando de domingo a domingo, eu falei, eu não quero isso pra mim, eu não quero isso pra minha filha, né, e aí eu comecei a procurar outros serviços, trabalhei de diarista, trabalhei depois numa confeitaria, e a minha antiga patroa, ela sempre falava, Mary, vai decorar um bolo, vai montar um bolo, e eu tremia que nem vara verde, eu falava, não sou capaz disso, não consigo, né, não tinha apesar de gostar, eu não tinha essa confiança. E aí, quando eu saí de lá, eu falei, eu vou tentar. Eu nunca montei bolo, nunca decorei bolo, eu falei, eu vou tentar. Comecei a pesquisar na internet, comecei a ir atrás, né, no Google. Eu digo que hoje o Google é muito professor das pessoas, né, o Google e o YouTube, então, quem quer, acaba conseguindo, vai procurando recursos disponíveis e acaba conseguindo. E foi aí que a gente começou faz um bolo aqui, uma palha italiana ali, um cupcake, começamos a divulgar, esses dias eu até tava olhando no nosso Instagram, as fotos do início, né, e aí eu me alegrei muito, eu falei, cara, quanto avanço que a gente já... Depois eu fui fazendo curso, me especializando, né, fazendo cursos de confeitaria, de outros temas também, para que eu pudesse aperfeiçoar e levar o melhor para o cliente. E o Rafa, vendedor nato, né? Sempre com ótimo atendimento. A gente sempre recebeu muito feedback bom. Nossa, o atendimento dele é muito bom. Porque ele fideliza os clientes de uma forma, assim, diferenciada. E é isso. Então tá. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Foi surgindo ao longo da fala de vocês, tá? Primeiro,
quanto tempo faz que a Docimeri ou MR está aberta? Ou seja, que vocês decidiram dar esse passo? Ou quando foi a vez que vocês levaram aqueles 25 docinhos na igreja? Foi quando? Faz quanto tempo isso? 8 anos. 8 anos. 8 anos que a gente resolveu abrir a empresa MR Confeitaria, né? Perfeito. Nesses 8 anos atrás abriu a MR. Isso. A MR surgiu, mas até onde eu entendi era uma segunda opção. Isso. Até quando ela foi uma segunda opção e quando que ela virou a chave e passou a ser a renda da família? Então, antes disso ela era uma segunda opção. Lá para o começo de 2017 ela era uma segunda opção. Quando 2017, 2016 a gente fazia docinhos para ter uma segunda fonte de renda. Para não mexer no orçamento de casa, né? 2017 a gente firmou a empresa MR. Aí a gente foi lá, abriu o CNPJ certinho e começamos a trabalhar como uma empresa, a divulgar nas redes sociais, a oferecer nossos produtos. Ele saía de porta em porta e aí a partir disso, hoje, inclusive em setembro, foi exatamente 27 de setembro, que a gente começou a firmar mesmo a MR Confeitaria. Hoje está fazendo 8 anos. Cara, que legal. Que legal, olha que legal. Entregou a data da gravação do podcast, porque ela não vai pro ar hoje. Mas sem problema. Sem problema porque é a data comemorativa, né? Mas enfim, aí tá. Então faz 8 anos que vocês assumiram o papel da empresa como um veículo de financiamento da família, como um carro-chefe, né? Ok. Deixa eu fazer outra pergunta. Pode fazer. Por que 25 unidades? Foi falta de recurso ou foi por opção mesmo? Falta de recurso. Excelente. Então conta pra gente como é que era a vida nessa época e essa questão de falta de recurso. Vocês pegaram, mesmo sendo falta de recurso, como era difícil, para fazer 25 unidades, eu creio que uma receita faça 25 unidades, uma receita... naquela época também o produto já era um pouquinho mais baratinho, né? Isso, então, exatamente. Mas tudo bem, já teve que tirar do bolso ali um leite condensado, eu não sei se vocês usam creme de leite, eu não sei se vocês... Aí o chocolate gourmet, ou não sei, né, o chocolate mais adequado para fazer alguma coisa bacana. E aí, dá pra fazer uma receita. Já foi um investimento, certo? Sim. Depois vocês falaram, foi para 50. O que eu imagino? Vocês botaram o dobro do preço nos 25? Não foi 50. A gente, na verdade, desses 25, eu sempre tentei colocar uns 5, 10 docinhos a mais. Certo. Eu comecei com 25, hoje eu vou tentar com 35. Tá. E aí começou... Depois foi pra 50. Aí foi pra 50, entendi, 60. Tá. Mas foi sempre nesse intuito de retroagir o dinheiro que entrava, aquele primeiro investimento, retroagir na empresa. Fazer girar, né, a roda d'água. Então... relevante isso, né, para nossa conversa, entender que foi a falta de recurso, tá? Exatamente. Depois eu vou entrar nessa situação para poder, através desse podcast aqui, talvez chegar para mais pessoas e largar uma boa aí, tá? Então vamos lá. O quanto tempo eu já perguntei para vocês, 8 anos, fazendo hoje, inclusive, né? Parabéns. Obrigado. E R$25 foi uma opção. Hoje vocês olham para essa tomada de decisão de que forma? Porque eu, ouvindo a história de vocês, eu tenho um olhar. Não quero passar aqui para não... Mas vocês, dá um senso de quê? Né? De ter tomado essa decisão e hoje ver que a vida de vocês gira em torno dessa decisão tomada. Foi um ponto de inflexão, foi um ponto que mudou tudo. Exatamente. Foi, assim, para nós, foi algo que... para mostrar que a gente era capaz realmente. Porque se a gente for pegar lá no início da nossa história, vou trazer um pouquinho da nossa história, eu e Rafa, né? Nós nos conhecemos na escola, menino que era do gueto, a menina que era a menina que andava ali, não era CDF, mas andava ali tudo certinho, e aí se conheceu e tal, a gente era um casal improvável. Quantos anos? Eu tinha 14, ele tinha 17. Tá. E hoje ele já tá vai fazer 34. Não, que isso? Enfim, já se passaram 17 anos juntos. Faz o cálculo agora. Faz a conta aí. E aí, assim, as pessoas... É improvável esse casal, né? E aí, a gente... Logo tivemos uma menina, que hoje tem 15 anos, e a gente falou, cara, a gente precisa buscar o melhor pra ela. E a gente sempre trabalhou, sempre ali. Então, vamos ir de cabeça, fazer aquilo que a gente sabe. Aquilo que a gente tem como dom. E aí, eu fui produzir, ele foi vender. E hoje, eu olho pra trás e eu vejo... que a gente passou uma história de superação e que é possível. Superação. É possível para qualquer pessoa que quiser, que tiver esforço, é possível. Basta você, claro,
agarrar as oportunidades que tem à sua volta, porque existe e o muitas foco também, né, amor? Exatamente. Manter o Existe foco. muitas pessoas que vão virar as costas pra ti. Muitas pessoas, ele bateu na porta e disseram não, mas muitas pessoas também estenderam a mão. Essa é a questão. Fosse no ponto certo. Eu já saio de casa com um não. Eu vou atrás do meu sim. Exatamente. Então, quando eu conquisto o meu sim... Isso é combustível, Já era. né? É combustível. Vou bater em Exato. outro, vou bater em outro. Exato. Então, o não eu já saio de casa com um não. Eu vou com um objetivo. Eu quero terminar eu quero vender os meus produtos. Então, eu vou atrás de um sim. A partir do primeiro sim, da primeira porta aberta, já era. Confiança vai lá em cima. É um foguete, pô. Tá ligado? Tem não. Tem vários não também. Uhum. Só que, pô, o não veio pra te parar. Claro. Entendeu? Você tem que persistir. Não faz parte do processo, né? Não. Persistir, é persistência. Uhum. A persistência que leva o cara a alcançar degraus mais altos, vamos dizer assim. Sim. Né? Então, persistir eu acho que é uma das melhores coisas. É ter resiliência também, né? Porque no meio do caminho, como todo empreendedor, é desafiador. Uhum. Você vai ter que se inovar sempre, você vai ter que sempre tentar buscar conhecimento para agregar na sua empresa. Uhum. Não pode... Confeitaria é uma área que você não pode ficar parado. Eu lembro que a gente começou com 25 docinhos, né? A gente começou com 25 docinhos, aí tem uma hora assim que a galera já não quer mais só o docinho. A pessoa quer uma coisa diferente. Aí vamos lá pro bolo do pote, né? Ah, não... O pessoal já não quer mais tanto só o bolo no pote. Aí a gente veio com a palha italiana, geladinho gourmet. E aí eu comecei com os bolos decorados. E aí é tão bom ver quando as pessoas começam... a Mary que faz o bolo, aquele bolo... Tinha pessoas que vinham na mesa, quando eu tava numa festa... esse bolo é de verdade? Peraí, deixa eu tocar, sabe? E é muito satisfatório isso. Saber que você veio de um lugar que você não tinha conhecimento nenhum. Mas você persistiu, você continuou. E aí você chegou num lugar, assim... A gente ainda não está no lugar que a gente quer. Mas a gente tá cavando no nosso poço até sair água assim pra tudo quanto é lado. Esse é o objetivo, né? Então, pegando um pouquinho mais do gancho de vocês, eu separei algumas coisas da tua fala, tá? E eu vou retomar aqui, então. Tu falou pra mim que trabalhou numa confeitaria por um tempo. A pessoa, dona da confeitaria, te pedia pra que tu desse uma atenção, pra que tu desenvolvesse uma habilidade de desenvolver, na qual tu precisa dela hoje, né? Só que tu falava que não. E aí, quando tu decidiu fazer os docinhos, que tu foi arriscar fazer um bolo, tu teve que encarar. Vocês são cristãos. Eu sei. Será que não era Deus te dizendo: aqui, filha, teu caminho lá na frente, que eu já desenhei pra ti, tem que passar por isso aqui. Exatamente. Tu tá sendo remunerada pra aprender. Sim. E tu não quis. Na verdade, assim, na confeitaria que eu trabalhei por 2 anos e pouco, era uma confeitaria que tinha uma demanda muito grande. Então, a minha ex-patroa, ela ficava mais na parte dos bolos e decoração, e eu ficava na parte de docinhos e outras coisas, né, limpeza e tal. E aí, quando ela me desafiava, não, Mary, monta o bolo, porque eu preciso fazer tal tarefa e tal, eu falava, eu me achava incapaz de fazer aquilo. E aí, era muito uma questão de medo, de você enfrentar os seus medos, né, de você superar os seus limites. Por isso que eu digo que quando eu olho para nossa trajetória, eu vejo que é uma trajetória de superação. E aí, quando eu decidi não, muito disso eu devo ao Rafa, porque ele sempre me impulsionou. Ele acreditou quando eu não acreditava. Eu não acreditava que eu ia ser uma confeiteira. Eu não achava que eu seria capaz de ser uma confeiteira de sucesso, que as pessoas me procurassem, e ele sempre me impulsionando. Vai, amor, você consegue, vai, você é capaz. Sempre, quando eu tava desanimada, que eu pensava, não, eu vou desistir, ele sempre tava ali me impulsionando. Então, isso fez muita diferença pra mim, sabe? Olhar e ver uma pessoa que tava ali, insistentemente. Não, você é capaz, vai, você consegue. Vamos, a gente tem um objetivo. E isso fez com que eu me sentisse segura. E aí eu, falei, não, eu vou dar o primeiro passo. Então, para quem vai estar assistindo esse podcast, valorizar as pessoas que estão à sua volta, né? Aquelas pessoas que estão sempre impulsionando. Às vezes é o seu pai, sua mãe, o marido, o amigo, o irmão que tá ali falando, não, vai, você consegue. Às vezes não é um apoio financeiro, mas tá ali falando, vai, você consegue, eu tô contigo. Isso faz toda a diferença, né? Show, que legal ouvir isso. Então... E o Rafa que é o apoiador, né? Aproveitando agora essa tua fala, é fundamental. Na tua parte ali, Rafa, de venda, pensar um pouco o negócio e tudo mais,
essa definição de papéis de vocês, né? Onde a Mary executa e tu vende. Também tem incentivo da Mary com relação a isso? Já chegasse em casa triste, pô, hoje não foi muito bom. Já aconteceu isso? Já, sim. Conta um episódio pra gente e se a Mary fez a mesma coisa por ti ou não. E agora? Conta aí das orações que eu faço. Não, mas é claro que todo começo não é bom, né? Todo começo a gente tem que cavar, o Américo falou, cavar o nosso poço, né? E sim, eu chegava várias vezes também em casa que eu não vendia os meus docinhos 100%, né? Apesar que o meu foco sempre foi vender os docinhos naquele dia. Pra mim poder produzir no próximo dia, né? Levar os docinhos pros clientes e fresquinho. Novos, né? Sim, mas quando eu chegava e sobravam alguns doces, alguma coisinha assim, eu chegava um pouquinho cabisbaixo, né? Não comia não, tá? Mas a minha esposa, ela sempre estava em oração. Por mais que eu estava na rua, minha esposa sempre estava em oração por mim, né? Para que Deus pudesse abençoar as nossas vendas. E quando a gente não vendia tudo, ela sempre, né, me dava um apoio, né, meu? Eu sempre falava pra ele, amor, se tu vendeu tudo, amém. Se tu não vendeu, amanhã é outro dia. Sabe, amanhã é outro dia, Deus tá no controle. Eu sempre falei isso pra ele, sempre bati isso na tecla. Claro que a gente tem, eu sempre digo, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Sim. Deus faz a dele, a gente faz a nossa. A gente não pode abrir mão, não, deixar tudo ali na continha dele. Não, a gente tem que fazer a nossa parte também. E eu sabia que ele fazia isso muito bem. A parte dele, ele fazia muito bem, se esforçava, enquanto não... Ele até digo que ele, se deixar, ele trabalha até 11, meia-noite, 1h, porque isso aí, ele é empolgadão. Quando ele liga o 220 para desligar, é difícil. Mas, missão dada é missão cumprida. Exatamente. Justamente. Da tua fala aí, tu falou, eu não me sentia capaz, né? Tem uma frase bem conhecida, um ditado, né? Deus não escolhe os capacitados, ele... capacita os escolhidos. Exatamente. Então, voltando só para falar dessa situação. Caramba. Bom, aí tu falou o seguinte, não fiz lá, não aprendi na escola que eu era remunerada. Pra onde que tu correu? YouTube, Google e o que quer que seja, né? E aí, cara, eu tenho uma janela agora que da minha carreira que é bem interessante. Eu vendo desde os 14 anos. Eu pegava a trufa com a minha vizinha do lado da minha casa lá, ia pro centro vender num isoporzinho, fazia que nem o Rafa, enchia lá de trufa e pertinho do horário do almoço, ligeiro, né? Sobremesinha, tal. O pai do corre. Tá ligado. E aí, chegava lá nos comércios do centro, o pessoal já tinha mais ou menos um conhecimento, sabia que, né? E chegava no horário estratégico, e tinha um pitch bacana, adequado, a gente ia vendo a necessidade, ia se moldando, mesmo sem técnica, mas com uma natureza, né? Um vendedor nato. E já ia se moldando ali para que o negócio acontecesse. Então comecei com 14 anos e vendi empréstimo no Banco do Brasil, vendi chup-chup, sacolé ou saquinho, sei lá como é que se chama. Geladinho. Tem um monte de nome aí. Enfim, fui garçom, então atendia e vendia bebida. Fui uma série de coisas, né? Eu conto isso nos podcasts que eu participo, eu conto isso nas palestras que eu dou, mas, de qualquer forma, eu tenho então 18 anos de experiência com venda. Onde que eu quero chegar com relação a isso? Eu fui fazer um quadro agora recentemente chamado O Contador de Histórias, onde eu produzi docinhos simples, né? Brigadeiro, beijinho e leite ninho. Para fazer esses docinhos eu olhei um único vídeo. Eu só vi que a pessoa realmente era conceituada já no YouTube, né? Sim. Eu li um único vídeo. Eu vi um único vídeo. Esse único vídeo tinha lá, na descrição, a receita. Tinha o ponto, ela mostrava como é que ficava o ponto. Rendimento. Como fazer, rendimento, exatamente. E ela até passava uma parte ali de financeiro, como fazer. Mas lógico, eu só fui atrás realmente da receita. Sim. O financeiro estava dominado, até graças à profissão que a gente tem e tudo mais, né? Mas enfim... E para ir fazer esse quadro, então, eu fui só atrás de um único vídeo. Porra, cara, o que é um vídeo? Sem contar que eu nem fui até o final, eu só peguei as partes interessantes. Por ter uma certa habilidade, já ter tido comércio de gastronomia. Então, eu já tenho uma certa habilidade com cozinha, beleza. Mas desconsiderando essa habilidade, um vídeo, gente. E se eu pesquisasse 5, 6, 20, 30, 40 vídeos, eu estaria ainda melhor. Mas aquilo já foi suficiente para entender que
Eu sei qual é o ponto que eu tinha que chegar, quanto tempo eu tinha que dar descanso da massa, como fazer para enrolar e não perder massa, como fazer para que não ficasse empelotado, cheio de leitinho num canto e um pouco no outro. Passa na peneirinha, faz isso, faz aquilo. Todas essas dicas tinham lá no vídeo. Um único vídeo. Essa atitude minha, que aconteceu cerca de 2 meses atrás, 1 mês e meio atrás, ela possibilitou que eu mostrasse para muita gente que é possível fazer uma segunda renda. Ela possibilitou que eu recebesse convite para palestrar em ambientes ou empresas gigantes, né? E mesmo tendo 18 anos de experiência com vendas, uma única ação voltada para o segmento que vocês atuam também, me fez dar um salto de carreira e evoluir na minha carreira em fechar mentoria, em fechar consultoria, em dar palestras, coisas que eu não imaginava por causa de uma ação que eu tive há 2 meses atrás, baseada em um único vídeo, entende? Então assim, mais uma vez, voltando lá pro projeto de Deus, né? Eu tenho mais de 100 episódios de podcast gravado, eu tenho uma série de... Então essa habilidade de comunicação me ajuda muito. Eu participei de confraria de comunicação sem saber para que eu ia precisar. Do nada eu lanço um vídeo, esse vídeo estoura, esse vídeo estourado me leva para dar palestra, então eu já estava preparado para dar palestra. Exatamente. Eu era o guerreiro no jardim, né? Estourou a guerra, eu estava lá preparado. Então, perceba que a gente parece que não tá fazendo muita coisa. Podcast nunca me deu retorno. Seja esse aqui que é voluntário, seja retorno, digo, financeiro, né? Mas eu sempre aprendi muito com as histórias de quem passou por ali. Eu desenvolvi muita habilidade de oratória e isso fez com que eu conseguisse, de fato, quando precisasse usar a meu favor, eu tivesse isso para usar. Então, eu só tô dando esse relato aqui, o podcast de vocês, mas só para elucidar que como casa um pouquinho das nossas histórias com uma fatia pequena, né? E aí, eu queria que tu falasse um pouquinho dessa questão do Google, como foi... Google não, do YouTube, né? Como foi importante para ti. Porque, não sabia nada. Eu tive a experiência lá, poderia ter usado da experiência que a pessoa queria me proporcionar e adquirir ali, sendo remunerada, né? Fazendo um trabalho. Não fiz. Mesmo assim, fui atrás, me tornei, né? Vesti a carapuça e hoje eu faço para sustento da minha família e é totalmente diferente. E o meu professor foi o YouTube. Exatamente. Então, conta pra gente assim, tu acha que isso é relevante, cara? O conhecimento tá de quê? Tu pagou quanto pra ter um curso do YouTube? Na verdade, eu não paguei nada. Eu paguei a internet, né? Exato. Paguei a internet e hoje em dia tem Wi-Fi disponível em qualquer lugar que tu vai, né? Exatamente. Tu vai lá, conecta numa conta e tá disponível. Então, é muito disso que eu falei anteriormente, é aproveitar as oportunidades. Eu poderia muito bem ter trabalhado numa confeitaria, ter um sonho de ser confeiteira, porque eu sempre amei essa parte da culinária, de estar na cozinha, amo cozinhar. Então, eu poderia simplesmente... colocar isso dentro do bolso e falar, não tenho recursos, não consigo, tenho medo, o que muitas pessoas fazem hoje, né? Mas eu acredito que a gente sempre é desafiado a ir além, né? Como o Rafa falou, subir degrau por degrau e aproveitar as oportunidades. Como você bem falou, você teve várias oportunidades e apareceu essa oportunidade, teve uma ideia, um estalo de fazer docinhos, gravar um quadro e te levou a outros níveis, outros lugares. Então, cada oportunidade que eu fui agarrando no YouTube, eu vi um vídeo, claro que de início, assim, eu vi um vídeo do bolo, a primeira massa não saiu perfeita, o primeiro recheio não saiu no ponto. Eu lembro até hoje, o primeiro bolo que eu fui entregar tava quase desmoronando. Poderia ter falado, cara, não nasci pra isso, não vai dar certo. Não, mas eu fui persistindo, continuando, mais um vídeo aqui, e aí começou a engajar muito o Instagram, né? Aí comecei a pesquisar no Instagram também, seguir confeiteiras, fiz curso online também, depois fiz um curso mais especializado, né? Pago sobre a confeitaria mesmo, para saber entender os métodos, as técnicas, porque o YouTube ensina muito, mas muito não se mostra também, né? Assim, mais a fundo. Então, eu fui atrás entendendo que eu precisaria entregar o melhor pro meu cliente. Certo. E aí, mas assim, me ajudou muito. Hoje, até muitas coisas que eu tenho dúvida, também vou no YouTube. Também vou no YouTube, porque é uma ferramenta que está disponível para todos, né? Então, quando a pessoa quer... Hoje eu até estava vindo para cá e eu estava vendo uma mãe... Por que eu tô falando isso? Porque quando a pessoa tem força de vontade, ela consegue. Uma mãe estava sentadinha com uma menina na rua, a menina estava com o uniforme da escola, e ela estava ali vendendo morango. Ela simplesmente poderia falar, não, eu tenho uma filha, me impossibilita de eu estar trabalhando. Mas não, quando a pessoa tem a vontade, né, tem
entende que ela é capaz, ela vence os medos, ela se supera. Isso é muito importante, né? Em vez de colocar a vontade no bolso, coloca o medo no bolso e vai embora. E vai atrás dos seus sonhos. E a gente tá aí. Show. Bom, tem outra coisa na história de vocês que eu acho muito legal. E essa daí é bem relevante. Vocês foram pais cedos, né? Sim. Bem cedo. Pais cedos é complicado, né? Pais cedo. Pais cedo. Rafa com 17? 17 para 18. E a Mary com Tinha 14. Vocês foram pais com essa idade? Não. Vocês foram... Não, sim, com 16 e... Não, Pelas minhas contas é era com 16. Não, Com 16. Não, ele tinha 17, 17 recém pra feito 17, e eu fui de 14, eu engravidei 14 e ganhei com 15. Não, eu fui de 17 para 18. 17 pra 18. Um pouquinho mais tarde, então. Mas foi bem cedo. Caraca. Pensei no susto. Primeiro namorado, a minha mãe falava assim, tu não vai namorar com esse neguinho beiçudo. Verdade, eu era conhecido como neguinho bem sujo, acredita nisso? Tu não vai namorar com esse neguinho Mas eu beiçudo. amo minha sogra é uma benção, é uma segunda mãe pra mim, tá? O que ela puder fazer pra nós, assim, pra nos ajudar, nos apoiar, essa mulher é foda. Desculpa pela palavra, mas essa mulher é foda. Bota fé. E aí, tá. E como concilia isso, né, na vida adulta? Porque já começaram a vida adulta. Exatamente. Tu ainda 2 anos antes da vida adulta, né? 2, 3 anos antes. O Rafa já entrando na vida adulta. Isso. Não, E sem contar que o meu trampo era com pipa, né? Detalhe, o Rafael era pipeiro. Era o Tigrão Pipas, era o Tigrão carioca, Pipas, agora o Tigrão é meu exatamente, tio. tio dele. Tigrão é meu tio. Sério, velho? Claro. Comecei Irado, trabalhando com pô, pipa. só tem muita Sustentava pipa. a casa. Pô, festival de pipa ali no Eu vou- Barrancão ali, né? Vamos marcar um então, hein? Tem que marcar, hein? Sem linha chilena, né, Rafa? Vamos educar o pessoal, né? Não, mas não dá, não. É melhor que o cara fazer o cerolzinho do cara mesmo, né? Mas Esticar a linha no poste, depois que... Já era. Mas foi bem assim, eu trabalhando com pipa que... Que ele mantinha a casa. Mantinha Eu trabalhava a casa. balconista de padaria e ele era pipeiro, fazia. E aí a gente... Mas como é que era o processo, Rafa? Tu tinha que afinar a vareta? Não, na verdade, já vinha já tudo vinha pronto, preto, né? né? Já vinha tudo pronto. Só tinha que botar na forma e fazer, não. Já era cortar, enrolar a linha, Botava na forma, pronto. passava a linha, cortava as 500, bordas. 600 armação por dia ali. Sério? Aham. E a colagem? A colagem era com os outros Aí tinha mais gente, era processo Tinha. de produção. Aham. Bota fé. É uma fábrica grande. É mesmo? Era uma Mas existe fábrica ainda grande. não? Já parou agora. Parou, né? Demanda? É. Demanda foi diminuindo, né? Isso. Aquelas brincadeiras de também, rua, querendo ou não, hoje né, em dia molecada não se vê não- mais pipa no alto. Molecada não solta mais pipa. Não solta, mas aí é Brincadeira- computador, é Brincadeira dos celular anos agora. 90, né? Dos anos... E a gente aproveitou bastante, né? Oh. Ô, bolinha de gol, de pinhão e tudo. Nossa, mano. Era muito massa. Irado, muito massa. irado. Que massa, cara, porque também fez parte da minha infância, né? E é da hora. Pô, era a minha laje lá do... Eita, você tava na laje ainda? Não, a minha laje lá, porque era no morro, né? Daí aí a laje da minha casa, não tinha casa maior na frente. Mesmo que as casas de morro é uma empilhada em cima da outra. Né? Aham. A minha, ela tinha um certo espaço pro terreno de baixo, e o terreno de baixo não levantou. A minha já era sobre um alicerce assim mais alto e Aham. tal. Aí acabou que ficava um visu assim danado. Eu morava Ganhou no morro, tudo, então, morava né? no Morro do Mocotó, em cima do túnel ali. E aí, visão pra ponte e tal, era Claro. lindo, era Nossa. lindo. Porra, e tinha a laje nossa lá e, a minha laje era melhor pra soltar, porque pegava o vento norte certinho, virava. Onde já era era. vento norte, era um molecado em cima da casa, barulheira, a mãe ficava brava. Já A mãe era. ficava brava. Quer ver quando ia pro pau, né? Foi pro Verdade. pau, sai correndo dessa escada lá, se Meu cai, se Deus. quebra todo na escada. Mas aconteceu bastante, cara, isso aí é muito legal. Massa. E assim, então conciliar isso pra vocês sempre teve que ser muito normal, né? Porque fazia parte da vida de vocês, não tinha como... Não tinha pra onde Não correr. tinha pra onde Ou correr. fazia ou fazia, né? Fazia. E aí a gente vestiu a camisa e vamos embora. Certo, hoje pelo que eu entendo, então, ela já tem 15 pra 16. 16 anos. É, em dezembro faz 16 já. E ela hoje atua na Doce Mary de alguma forma ou não? Não. Ela não atua. Ela me ajuda bastante, assim, na parte de organização e tal. Mas na produção, não. Ela, inclusive, quer ser tatuadora. Ó. Totalmente diferente da mãe e do Verdade. pai, né? Ela quer ser tatuadora e eu super apoio ela, porque eu não acredito muito nessa ideia de que o filho tem que seguir a carreira do pai. Uhum. Claro que se futuramente ela quiser, meu desejo é ela assumir o meu lugar, né? Seja na administração, qualquer outra coisa, mas eu dou nós damos bastante liberdade para ela escolher aquilo que é confortável para ela, né? Seja tatuadora, seja alguma outra profissão. É claro, aquilo que for bom pra ela também, né? Exatamente. Que for O que bom for pra ela. bom pra ela também. E já o nosso menino, o Gaelzinho, ele já é daquele que põe a mão na massa. Eu tenho até ele vídeo no gosta de- Instagram, ele gosta de fazer massa. Tudo ele fala, Verdade. mamãe ajudar, que ele gosta de botar a mão na massa. Uhum. Esse eu acho que vai ser o meu sucessor. Tá aí, e com a filha de 16, 17 anos aí,
não passa como amiga, como o primo, porque tem uma certa vergonha do adolescente de falar que é pai e mãe, né? Eu acho que é mais... Como é que eu posso dizer? Uma relação de amizade mesmo, né? Tipo, é tão próxima a idade. A gente brinca, a gente zoa junto, assim, é muito legal, sabe? Porque é desafiador, porque a gente tem a mentalidade jovem, daí ela, um jovem nessa outra geração, né? É desafiador. Mas, assim, é legal porque eu até brinco com ela, filha, quando a mãe tiver com 45, tu vai estar com 30. Como é que vai ser esse negócio? A gente sair na rua e tal. É isso que eu quero dizer, porque assim, ó, eu tenho 32 hoje, meu irmão tem 12. Eita. São 20 anos de diferença. É mais tempo de diferença do que vocês com filho, sabe? Mas às vezes é teu filho? Então, meu irmão é isso, claro. Meu irmão é isso. E eu sou uma referência pra ele, né? Porque acaba que ele já me conheceu na idade adulta. Então, o meu pai é uma referência muito mais velha, até mais puxado pra um vô, porque meu irmão não conheceu o nosso avô, né? Ele tem um vô vivo, mas é da parte da mãe dele. Mas o meu avô lá ele não conheceu. E aí, acaba que a referência pra ele de pessoa mais velha é meu pai. Meu pai, né, já foi meu pai com 27 e dele com 47. Nossa, então já dá uma diferença bem grande de idade, né, e de geração e tudo mais. Também, né, mentalidade total. Então acaba que eu mesmo que um pouco distante acabo sendo referência para ele, né? Então isso é bem bacana, né? Lógico que não dá a complexidade de um filho, nem a responsabilidade de um filho, mas também saber que tu és uma referência para um pequeno te dá uma... Opa, eu tenho que tomar cuidado com o que eu faço, porque ele tá espelhando nele, né? E jovem é difícil pensar isso, né? Hoje eu tenho certeza que vocês têm muito mais ciência no Gael, mas na filhinha de vocês acho que não tinha tanto, né? Exatamente, a gente não tinha muito esse parâmetro e a gente foi criando essa maturidade ao longo do tempo, né? Inclusive teve, acho que foi ano passado, que ela queria ir muito pro Beto Carreiro, né? Eu falei, cara, assim, ó, eu joguei bem a real pra ela. Queres ir, beleza? Mas tu vai ter que fazer por onde e tem que ir atrás do teu. Vamos sair pra vender docinho na rua. Boa. Excelente. Conta mais. É aquela, né? Tipo, não dá o peixe pronto, assadinho ali, ó, só serve. Não, tens que ensinar o teu filho, ou seja, quem for que tá do teu lado, que tu precisa... Tu só dá a vara pra ela pescar, né? Exatamente, que precisa correr atrás também. Assim como foi possível pro pai e pra mãe, é possível pra ti também. E a gente foi até num dessas vendas, tinha um pessoal reunido lá e falou, tua irmã, confundiram a gente se era irmã. E não, é minha mãe, fui eu com o carrinho, que o bebê era pequenininho, né? E aí ela conseguiu juntar o dinheirinho pra ela ir pro Beto Carreiro. A gente ajudou depois no restante, né? Mas pra ela ver que ela precisa também se dispor, né? Tá, mas deixa eu entender uma coisa. Ela ganhou os docinhos e toda a venda que ela fazia era pra ela ou ela ganhou a comissão da venda do docinho? Não. O que a gente fez? A gente ajudou com material e aí vendemos. Aquilo que entrou, revertia-se o valor do lucro pra ela e o restante para comprar mais material pra ela poder... Tá, pelo menos o custo ela pagou. Exatamente, um reinvestimento. O primeiro custo a gente pagou como incentivo, entendeu? O pai é chato. O pai é chato, o pai é bravo, o pai é brabo. Não, amor? O pai é raiz, o pai não é Nutella não, é raiz. O pai é raiz, mano. Legal, cara. E isso é muito bacana, tá? Eu digo por conta de uma coisa que eu prezo bastante, né? A gente tem aqui dentro das iniciativas que tem na Enflo, no Núcleo Jovem tem outra iniciativa chamada Geração Empreendedora. Tem uma metodologia de 10 anos que nunca tinha sido aplicada aqui em São José. Acabei encabeçando junto com o Núcleo Jovem, Núcleo da Mulher. Então participamos em 4 pessoas como multiplicadores e mais alguns voluntários aqui do Núcleo, onde a gente passa uma metodologia de empreendedorismo para jovens. Então olha, tipo, eu sempre venho ressaltando as ações que o Núcleo Jovem tem, né? E o quão relevante é para a sociedade um núcleo jovem de associação empresarial. E aí... 2 projetos, um que mudou a vida de vocês, a gente nem chegou a entrar nesse assunto, tem que entrar porque senão acaba o tempo, a gente não fala sobre, mas como mudou esse assunto, como é interessante o associativismo, a reunião de pessoas com o mesmo interesse, com a cabeça voltada para desenvolvimento, que reverbera de várias formas na sociedade. Quanto expande, né? Exato. Então, saber se ela ajudava, né? Era uma coisa que eu queria saber. De fato, colocaram na lida, vai aprender a vender, vai desenvolver uma habilidade, vai fazer um negócio, que daí sim eu te ajudo, né? Então, muito legal, parabéns pela iniciativa. Responsabilidade também já. Exato. Né? Afinal de contas, você vai poder dizer pra ela assim, ó, com a tua idade eu já era pai. Justamente. Com a tua idade eu já era pai. Então, vamos, me respeita. Com a tua idade eu já era pai.
Tinha que te sustentar. Verdade. É isso aí. Então tem que aprender com a vida, é isso mesmo. E é importante ressaltar, até porque um dia, se caso ela tomar o nosso lugar na empresa, né, assumir esse papel na empresa, eu penso que é importante passar por todos os processos, desde o lavar a louça, as pilhas de louças que a mãe tinha que lavar, até o saber fazer um cálculo, saber atender o cliente. Hoje a gente, às vezes, quando tá muito na correria, a gente pede, dá uma atençãozinha ali pro cliente, atende o cliente na porta, ou atende o cliente no celular, ou faz um vídeo. Ela é bem envergonhada em relação às câmeras, mas assim, já quando necessário, ela acabou fazendo o vídeo. Então a gente preza muito ela passar por todos esses processos, né, para que um dia ela olhe lá na frente e pense assim, cara, minha mãe e meu pai construíram tudo isso e tem um processo, e eu preciso respeitar esse processo, né? Não sentei na cadeira assim, tipo, caí de paraquedas, não, é um processo que eu passei. Que massa essa visão, é genial. Se o pessoal que tá aí, fã de Pablo Marçal, pega esse código aí, acredito que muda muita geração aí pela frente, né? Tem que ter essa mentalidade para mudar a geração. Bom, questão de... Agora eu vou falar um pouquinho aqui, voltar pro meu amigo Rafa, questão de demanda. Eu falo muito sobre as leis que regulam o mercado. Na minha opinião, são 4 pontos, né? Lei da oferta, demanda, preço e qualidade. Na minha visão, é o que regula o mercado. Então, tem briga por preço, tem o varejo é competitivo demais, só que se a gente for sempre brigar pelo preço, olho por olho, uma hora todos estamos cegos, né? Então, tem que ter a qualidade, e a qualidade tem que ser tratada como diferencial, esse diferencial tem que reverberar também no preço praticado. Então, não tem como tu fazer algo de qualidade e entregar algo ruim, né? Aliás, por um preço baixo, desculpa. Então, isso. E a demanda e a oferta tem a ver com o lugar onde eu estou praticando, né? Tem muito peixe ou tem pouco peixe? Onde eu estou praticando minha pesca, né? Tem muito peixe ou pouco peixe, né? E outra, onde tem muito peixe, tem muita gente ofertando, ou onde tem pouco peixe, tem muita gente ofertando, né? E aí isso regula o mercado. E aí, cara, nessas ações de vendas que eu fiz pelo Contador de História, eu escolhi alguns pontos, mas eu errei num ponto que eu escolhi. E aí ficou muito claro para mim ter que falar sobre oferta e demanda. Porque eu não sei quanto tempo tu leva pra vender teus docinhos, eu não sei de que forma tu aborda, até porque nem todo dia tá cheio de gente no Parque de Coqueiros da vida, nem todo dia tá cheio de gente no Passeio Pedra Branca da vida. Então não é sempre que tu vai ter oportunidade, é muito mais voltado ali, focado no final de semana, só que também no final de semana muita gente opta por fazer esse tipo de venda, então acaba que aumenta a oferta, né? E a demanda tá um pouco maior, mas acaba que vai regulando, né? Regula a oferta, aumenta, a demanda aumenta também um pouquinho, mas não na mesma proporção. E aí, eu queria entender de ti, durante a semana, quais são as estratégias que tu usa? Onde é que tu vai no teu próprio bairro, tu pega o carro, tu estica um pouco, como é que funciona isso? Tu vai em grupos, por exemplo, de igreja, que foi onde vocês começaram, como é que tu faz? Porque, pelo que eu entendo, vocês têm uma venda ativa. Sim. Tu não espera o cliente para poder vender. Se fosse esperar o cliente para poder vender, eu sempre falo isso, né? Da venda passiva e a venda ativa. Provavelmente o volume de vendas de vocês seria ridiculamente menor. Sim. Menor, mas infinitamente menor. Eu chuto aqui na casa dos 5% do que vocês fazem hoje, deve ser de venda passiva. Mesmo assim, vocês tiveram que se posicionar no Instagram da vida, deixar um número disponível em algum lugar, fazer me chamam qualquer dia, qualquer coisa, entregar um cartão, qualquer coisa. Isso já seria ativo, mas um ativo fraco, né? Mas de passivo mesmo, se é 5% é muita coisa. Sim. Então tem muito a ver com a força de venda, por isso que eu falei que tinha aqui. E essa questão de regulação de mercado, oferta, demanda, preço, qualidade, é muito importante. Como é que funciona para vocês hoje? Tu percebe que realmente quando aumenta a demanda, ou seja, tem maior concentração de pessoas, tu consegue ter um resultado muito mais rápido e assertivo? E quando não tem essa demanda inchada, ou seja, uma concentração grande de pessoas num parque como o de Coqueiros ou enfim, como é que tu faz para que tu tenhas ali um fluxo de cadência, né, de trabalho, um workflow, que tu vai conseguir chegar nas pessoas ali. Bater uma meta. Então, muito ponto estratégico, né? E eu também, eu tenho meus clientes fidelizados. Show. Isso agora, mas eu quero trazer pra ti aqui venda, rapaz. Como é que tu abriu esses clientes fidelizados? Que são fidelizados hoje. Há quase 8 anos atrás. Isso. É lá que eu quero chegar. Eu comecei vendendo os nossos doces no bairro Bela Vista, certo? Comecei a vender os meus doces no bairro Bela Vista. Certo, mano?
Então, importa, de né? porta em porta, Isso. de casa em casa. Isso que eu quero saber. Aí eu fui conquistando a confiabilidade das pessoas, né? Eu gosto, como eu falei pra você, eu gosto de ser persistente, mas não insistente. Eu não gosto, você quer um doce? Não, não quero. Pô, mas compra esse aqui. Não, não quero, mas. Pô, esse aqui é da hora. Não, não quero. Não, eu sou assim. Quer um docinho? Não, não quero. Não, tranquilo então. Semana que vem estou passando aqui na tua casa, tá bom? Beleza. Na outra semana eu compro, eu passo. Quer um docinho? Não, não quero. Na outra eu passo. É sempre persistindo. Uma hora ele vai querer provar dos meus doces e com certeza ele vai gostar dos meus doces. Sim. Mesmo que seja pra tu parar de passar lá. Só pra se livrar de ti, mas ele vai querer comprar. Ele vai querer. E ele gosta. Exato. Então, pelo menos um cliente que já é fidelizado desde o início, né? Então, a minha estratégia sempre foi levar os doces de casa em casa, né? Como eu via um pessoal também fazendo, então eu peguei essa estratégia e falei, pô, vou dar ali. Isso. Fui. De casa em casa, depois comecei a fazer empresa. Tá, show. Aí eu quero chegar num ponto. Falou bairro Bela Vista, eu sei que o bairro Bela Vista concentra ali, tem uma concentração entre casas e apartamentos. Só casa. Isso, mas predominantemente casa, porque é muito mais fácil tu acessar o dono da casa, ou enfim, o morador, né? Afinal de contas, não existe acesso a prédio, porteiro barra, portaria remota. Cara, eu acho que não eu fui tem em um condomínio só que o porteiro liberou e tinha gente lá embaixo já, então já fui oferecendo os meus produtos, mas nunca mais fui também. Sim. Eu digo pela estratégia que tu usou, Rafa, porque assim, ó, ali tu tinha demanda. Sim. Agora se tu para em um bairro Barreiros da vida, onde tem uma concentração maior do que 50% de prédios e pouca casa, já dificulta um pouco, entendeu? Justamente. Então assim, eu tentei fazer minhas vendas também no bairro Cobrasol. Olha aí, ó, vamos lá. Né? E como é que foi a experiência? Sem sucesso. Sem sucesso. Sem sucesso. Mesmo no calçadão aqui, que a gente tem o calçadão mesmo. Calçadão e a Beira-Mar eu pegava. Beira-Mar também. Claro, eu tinha um pessoal da igreja que tinha uma lanchonete ali no Cobrasol, né? Então eles faziam uns pedidinhos da Aline, lembra? Faziam um pedidinho da gente, com a gente de doces e bolinhos no pote também, se eu não me engano, né? Mas antes de eu chegar ali, eu já tentei fazer algumas vendas lá no Cobrasol também, no calçadão, em lojas, né? Pô, cara, vou aqui. Cara, foi mão fechada, pessoal. O pessoal é mão fechada. Agora vai em comunidade. Ô, amigo. Ali que o negócio acontece. Nossa, gente. Eu acho assim também, vale ressaltar também que é muito questão do fluxo de pessoa, como tu falou, e a demanda. Vamos colocar ali calçadão, Cobrasol e tal. O pessoal tá ali com foco. Vendedor tá ali com foco, pessoa que tá andando na rua tá com foco, vou resolver aqui, vou resolver ali, não tem muito tempo pra parar. Tempo corrido. Oi, tá tudo bem? Justamente. Entendeu? Agora você vai numa comunidade, vai num bairro mais tranquilo e tal, como hoje o Rafa, não sei se ele comentou, que a gente tem um ponto fixo em 2 bairros, no loteamento Luar, né? Que é isso, hein, velho? E com a nossa Doce Mary móvel. E também no Jardim Zanelato. Então é um bairro assim mais tranquilo, onde é perto de escola, o pessoal tá mais ali andando com calma e tal, pode parar, olhar. Então acho que isso ajuda muito também essa estratégia, né? De colocar num lugar onde o fluxo, a demanda talvez não é tão grande, não é tão. As pessoas ali, o movimento não é tão grande, mas é mais assertiva. Exatamente, as pessoas param mais pra ver o produto, né? O que você falou, né? No ponto fixo, realmente, vende uma eu falei que a gente não tinha comentado ainda. Desculpa te cortar, mas é que o tempo realmente vai acabar e a gente não vai falar do trampolim. Vamos falar da virada de chave. Vamos chegar na virada de chave. Vamos falar a virada de chave com o trampolim. Ou seja, como vocês se encontravam naquele momento, como vocês acharam a inscrição do Projeto Trampolim, onde que surgiu isso, como foi a sensação de saber que participariam do projeto e depois, durante a execução, como se sentiram e pós-execução, mudança de braid, marca lançada, ganharam panela, ganharam não sei o que, participaram do nosso ERG aqui como convidados e venderam tudo e a Silvia levou o bolo e pagou 100 e pouco já no bolo e, cara, muito legal. E aí, então conta pra gente toda essa construção, desde que como vocês se sentiam, como que estavam antes do negócio, aí até surgir essa oportunidade, até participar do processo seletivo, ser selecionado,
participar do projeto e finalizar o projeto, Liva. Bom, quer ir ou quer que comece? Fala aí como é que surgiu a... Fala com a tua ótica, Rafa, tua ótica... Como é que surgiu o Então, convite? Da onde veio o convite? O Fala aí. primeiro, como veio- vocês estavam antes do negócio, tá. como é que era? Era MR Confeitaria? Era MR Confeitaria. artesanal. Certo. Totalmente desestruturados. Como eu falei, a gente sabia colocar a mão na massa. E eu particularmente, eu estava assim num ponto, vou desistir. Porque era um poço que a gente estava cavando e parecia assim que não saía, Nunca vinha né? água. A gente vendia muito bem, mas assim, em parte financeira, a gente Nossa, é um totalmente desastre. desregulado, não tinha noção de como estruturar, como fazer uma planilha, né? E, E aí a Fernanda veio numa boa hora. e isso porque eu gosto de mexer com cálculos, hein? Ah, é Eu mesmo? gosto de números. Mas É. pode continuar, amor. E aí, assim, a gente não sabia muito para onde atirar. Sabia muito fazer o produto, mas não sabia para onde atirar em relação a marketing, Uhum. em relação a como posicionar nossa marca, Boa. como gerenciar as nossas contas, porque acabava que era tudo misturado, casa, empresa, saía um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Então, quando a gente surgiu essa oportunidade do projeto Trampolim, eu digo que sempre bato na tecla e sempre gosto de falar isso, que para quem acredita, né, toda oração ela tem uma resposta. E eu orei muito por isso, para que Deus me conectasse a pessoas que nos ajudassem de alguma forma, porque a gente tinha vontade, a gente sabia fazer, mas a gente não tinha o recurso certo. Uhum. E aí o Rafa pode falar como surgiu essa oportunidade da gente participar do projeto Trampolim. Fala aí, amor. Então, antes de entrar nesse assunto, né, eu também gostaria de ressaltar que há uns 2, 3 meses antes da gente, um pouquinho mais eu acho, antes da gente entrar no projeto Trampolim, a gente estava passando por um momento financeiro caótico, né, tanto que eu quase entrei em depressão, foi bem complicado mesmo, né, amor? E aí Como é que veio vende ajuda- um vendedor sem depressão? Com depressão, como é que vende? Difícil. Então, cara, justamente, né, como? Aham, Só Deus mesmo. exato. Né? E aí veio a ajuda de meus familiares, né? E graças a Deus resolvi algumas questões aí. Mas o Trampolim veio através do cliente, Léo, né? Leonardo Leonardo Léo Meirelles. Meirelles. Exatamente. Foi através dele, né? Ele já me conhecia de muitos anos, né? Através das minhas vendas também. E ele veio conversar comigo, me chamou, né? E apresentou esses projetos, né? Que ainda seriam um sorteio, se eu não me engano. Exatamente. Seria uma seletiva que a Uma gente seletiva, ia passar. seletiva. Aham. Que a Aí gente ia passar. ele escreveu a gente, né? Bom, fechou. Vamos lá, né? Aí depois, alguns dias depois, a gente recebe a ligação informando que a gente tinha sido selecionado para fazer o projeto Trampolim. Aham. E aí tudo começou, cara. Fiquei meio receoso, sabe? É? No início. Isso com sentimento, como é que foi? Falei, cara, será que vai dar certo mesmo, mano? Pô, vamos lá. Aham. E a gente veio conhecer o pessoal, super simpático, a galera mesmo, nossa, bem extrovertida, até tu também é muito extrovertido, bem da hora mesmo também. E a gente começou a ter esse projeto com eles, e eles começaram a nos ensinar bastante coisa, principalmente em questão financeira, porque como eu falei, eu gosto de mexer com número, né? E quando a Fernanda chegou mostrando algumas coisas pra mim, assim, eu falei, eu não acredito que era somente eu fazer isso que... Já dava visão, clareza. Aham, nossa, ali expandiu muito, né? E hoje, assim, a situação financeira da nossa empresa tá melhor. A Mais situação- organizada, muito mais organizada. Assim. Show, que legal Hoje saber. a gente tem, como é que fala? Prolabore. A gente não tinha. A gente não Aí tinha. sim, hein? Eu não tinha, ela recebia merreca, né, amor? Aham, era bem pouco. O dinheiro, onde é que tava o dinheiro que o dinheiro Aham, sabia? aham. Hoje não, cara. Hoje, graças a Deus, depois desse projeto aí, muitas coisas foi realmente transformado assim na nossa vida Certo. E na nossa pessoal empresa. e na nossa empresa. Que legal. Mudança de mentalidade como um todo, né? Exatamente. Tá, e aí foi dentro do projeto também que houve a mudança de marca, mudança de nome. Sim, Sim. agora vem. E assim, vale ressaltar, Augusto, que eu acho muito interessante, porque quando a gente veio muito receoso, né? Poxa, pessoas querendo nos ajudar sem querer nada em troca. Justamente. Sabe? Gera assim um. O que eu posso dar em troca para essas pessoas? E aí ver a disposição de cada um deles, assim, semanalmente,
dando conteúdo, ajuda, sem pedir nada em troca. E isso pra gente foi algo assim, tipo, sensacional, sabe? O dar sem querer algo em troca. E hoje cada pessoa que vem me pedir ajuda, antes eu já era assim, mas hoje eu tenho muito mais em mente dar sem esperar nada em troca, porque eu recebi sem esperarem nada em troca, né? E quando a gente chegou aqui, o Diogo, a Georgina, a Bea a gente viu poucas vezes, né? A Camila também. Deixa eu ver quem mais. A Fernanda, muitos outros, assim, ajudaram a gente. A Luana também ajudaram a gente muito. E teve uma mudança de mentalidade, como o Rafa falou. Quando eles vieram com a ideia da marca, porque o que eles fizeram procuraram saber a nossa história. Perfeito. MR Doçaria, por que era MR Confeitaria, aliás? Era porque Mary e Rafa. Não, era Mary e Rosana. Era Mary e Rafa. Não era, não. Não, era Mary e Rafa. Mary e Rosana. Era Mary. Mais ou menos. Era Mary e Rafa. E aí, quando a Georgina mostrou o projeto pra gente, falou, pode melhorar isso. Pode ser algo que seja um chicletinho, sabe? Que grude o nome, Doce Mary e tal, algo mais despojado. E a gente fez até uma passeada, assim, na nossa história, um pouco aquele seriado Todo Mundo Odeia o Chris, muito, assim, tem a ver com a nossa família, né? O Julius e tal, aquele dinheiro contadinho. E meu marido a Rochelle... tem 2 empregos. Meu marido tem 2 empregos. Exatamente. E aí foi se construindo e se desenvolvendo essa marca. E, cara, essa marca, assim, foi muito a nossa cara. Uma coisa bem despojada, alegre, porque o Rafa, ele é muito brincalhão, gosta muito comunicativo e tal, né? E tem também essa questão de ser uma marca colorida, tem uma paleta de cores bem colorida. E tem algo delicado também, que é um pouco da minha parte. A gente até desenvolveu um projeto de uma possível confeitaria futura, né? E já tem o projetinho ali de como seria. Então, eles abraçaram essa causa assim com a gente e foram a fundo, tanto na parte financeira, quanto na parte do marketing, quanto a marca. E a gente, assim, é imensamente grato não somente a CDL, a Influ Jovem, né, que abraçou essa causa com a gente. Show de bola, que legal isso aí, cara, que legal saber disso. Teve lançamento da marca e tudo, né? Teve drone, teve... Entregaram o ponto de venda, como é que é? Ponto de venda Doce Mary móvel. Doce Mary móvel. Foi lá na beira-mar, né, amor? A gente chegou lá... E como é que foi pra vocês? Vai, fala aí. Ai, foi emocionante. Fizeram suspense, como é que foi? Não, a gente marcou o encontro, né? Eles marcaram o encontro com a gente, falando que a gente seria mais uma etapa da consultoria também. Exatamente. E ainda, a gente tentou ainda fazer, né? Surpresa, vamos fazer a camiseta. Camisa, Doce Mary, né? Chegamos ali. Vocês chegaram com a sua surpresa. Aí chegou lá no dia. Como é que tava o cenário, assim? Um vento... Tipo, todo mundo tranquilo, disfarçado, tal, gravando vídeo, conversando. E aí a barraca coberta. Na hora tava ventando muito, a barraca caiu, juntaram rapidinho. Sério? Tava como é que é o nome dele? O Thiago também tava junto. Verdade. O Thiago tava junto. E aí eles fizeram um momento lá de gravação. E aí mostraram a barraca pra gente. E, cara, pra gente foi sensacional isso. Porque o Rafa vendia, detalhe, no ponto fixo, a gente já atendia. Mas ele atendia no porta-mala. Então, assim, ele abriu o porta-mala, os produtos estavam ali. A gente tinha uma bancadinha, né? Uma prateleira e atendia ali. Era mais difícil o pessoal visualizar. E também não é muito apresentável, né? Embora foi o nosso início, então. E aí, quando veio a Doce Mary móvel, que a gente apelidou assim... Toda bonitinha, toda arrumadinha, o pessoal consegue visualizar bem, tem o suporte embaixo que pode armazenar mais produtos, então fez toda a diferença. As pessoas olham com outros olhos, né, a barraquinha. E aí quando elas ficam muito felizes também. Exatamente. Muito... Ai, que lindo, ficou legal, show de bola. É massa, cara. E assim, lá na beira-mar mesmo, a gente já fez vendas. Eles mesmo já falam, vamos colocar os produtos que vocês têm aí. Já fizeram uma fila lá, já fomos com todos os produtos vendidos, né? Fomos pra casa assim, ó, super felizes. E é isso, assim, foi um marco na nossa vida. Que legal. Marco mesmo. Foi desafiador pra gente essa transição de marca. No dia que eles vieram mostrar a marca nova pra gente, eu fiquei super emocionada, porque eu falei, eu não quero me desapegar da marca, porque tem uma história, né, MR, eu e ele e tal, mas eu entendi que era necessário pra essa expansão, pra esse crescimento, e ele sempre me incentivou muito, como eu falei. Não, amor, tem o teu nome, é a tua cara e tal. E antes de ser Doce Mary, a gente já tava com... Exatamente, ele falava pra mim. Já esse, né, vamos mudar, colocar uma Mary, alguma coisa assim. Quando chegou aqui, Doce Mary,
Ah, mano. Tá de brincadeira. Até o começou a jingle. escorrer aqui já. Eita, glória. Aleluia. Show. Que legal. E a questão do leilão, do bolo, como é que foi isso aí? Já tiveram até leilão no bolo de nossa. vocês? Como é que foi? Só conta rapidamente aí. Porque vocês vieram no ERG e aí tinha alguns produtos e sobrou não, mas ficou um bolo. É porque bolo. foi encerramento, né? Tipo, Isso. já iam voltar pra sala e aí tinha ficado um bolo, né? Aí o Thiago, O Thiago ligeiramente, é fogo, cadê o bolo? Eu até pensei, ele vai, né, pegar o Aham. bolo, vai levar pra casa, vai comer e tal. Era um bolo de charge ainda, eu Aham. lembro muito bem. E aí ele falou, pera aí, chama o Rafa aí. Chamou o Rafa, né? Vamos leiloar. Eu lembro até hoje da expressão do Rafa, apavorada. Como assim? Nunca tinha visto Quem dá isso. 20? Ô, Quem mano, dá 50? Foi assim, que colocou 100 pila, eu falei, 100 pila um bolo, velho. Bolinho bem mais pago da vida. verdade, cara, mas foi Show. muito top, muito Legal, top. legal. Que irado. Gente, olha só. A nossa proposta é 1 hora. Eu fiquei muito feliz desse papo descontraído, que a gente conseguiu entrar em vários assuntos aqui. Massa. E trazer muito do conhecimento e da vida de vocês aí pro pessoal. Mas essa 1 hora já passou, a gente precisa realmente dar uma sequência, não parece, né? Falei pra ti que era rápido, menino. Aproveita, Deus tá te dando a chance aí, ó. Ô, glória. E aí a gente precisa dar um recadinho também, para não sair assim de mãos abanando, um recadinho pro pessoal. Pessoal que tá na mesma situação que vocês estavam antes do trampolim, não que vai necessariamente receber um trampolim na vida, mas que com um YouTube, com Sim. força de vontade, Que já é um trampolim. com persistência, Já é um com- trampolim, sim. exatamente, vai conseguir fazer o negócio deles prosperar também, né? Assistindo meu canal do YouTube, inclusive, até eu falei que ia segurar, mas vou falar agora. Eu tenho, das 2 primeiras vendas que eu fiz um caixa, e eu não preciso daquele caixa para viver. Eu tenho a minha atividade, graças a Deus e graças ao desenvolvimento educacional que eu tive ali. Eu não preciso daquela venda do docinho. Foi um experimento social. Eu fiz de fato para conseguir mostrar para as pessoas como é possível vender com storytelling e como é possível fazer uma segunda renda de maneira mais rápida, fácil, assertiva, né? Usando poucas horas da semana. E Uma coisinha também, desculpa. pode falar. Já que você tá falando isso, em ter uma segunda renda, o legal também é a pessoa que tá trabalhando numa empresa, que se quiser ter uma renda, faz um docinho também e venda pros seus amigos ali. Exato. Ali já começa a sua clientela. Ali começa a oportunidade. Já é. Exatamente. Então, eu quero abençoar a vida de uma pessoa, assim como o trampolim foi a bênção na vida de vocês, eu quero abençoar de uma outra forma. Eu vou passar a mesma receita que eu faço, que foi de um vídeo do YouTube. Eu vou ouvir a história dessa pessoa, fazer a primeira compra para essa pessoa, eu vou interpretar a história dessa pessoa para que ela saiba contar de maneira adequada, ou seja, usar o storytelling a favor dela. E eu vou sair com ela no primeiro dia que ela for vender, pra gente fazer as vendas, então, dessa primeira remessa que a gente fizer. Depois é como vocês fizeram, dos 25 vira 35, 35, 45 e tudo mais, e eles podem chegar a ter a renda deles, que seria uma segunda renda, como talvez uma principal, caso seja mais atrativo, né, pra eles. Então, já deixo aqui nesse podcast o convite para essas pessoas que precisam ou queiram fazer uma segunda renda. Vamos fazer um corte aqui, tá, Léo? Queiram fazer a segunda renda para que de fato a gente consiga atingir uma pessoa nesse sentido. Eu vou abençoar ali com a primeira compra e vou fazer todo esse acompanhamento até que ela saia na rua, venda e depois disso é com as próprias pernas dela, né? Mas a gente vai dar essa primeira oportunidade. Então, exato. Então deixa um recadinho para essas pessoas que nos ouvem e que de fato tem um approach aí, sejam próximos da história de vocês, para que elas também se sintam inspiradas em continuar e persistir aí, como vocês bem falaram. Então, o recado que eu deixo para todas as pessoas que estão nos assistindo é que não desistam, tenham foco, resiliência, um objetivo na vida. Se você quer ter como fonte de renda principal ou segunda renda, por mais que seja difícil na primeira tentativa, na segunda tentativa, persista. Sempre leve isso consigo, persista, tenta uma, tenta duas, tenta três. Se a gente for pegar grandes empresários, não foi de primeira que se formaram grandes empresários, né? Silvio Santos é um deles. Exatamente, foram muitas tentativas. Então, persista, tenha resiliência e acredite que você é capaz, né, de chegar onde seu objetivo. Show, Rafa. É isso mesmo, persistência. É a persistência. Eu fui persistente. Imagina se eu não fosse. Sim. Então, essa é a palavra-chave. Persistência. É que sou arrogante, né? Mas assim, ó, se eu conseguir, tu também consegue. Sou arrogante, Com certeza. né? Porque, não, se eu conseguir, sou meio arrogante, mas é uma verdade absoluta. Sim, exatamente. Pô, eu não sou ninguém mais do que tu, cara. Eu sou um cara igualzinho, às vezes até pior
tu é uma pessoa melhor que eu e não consegue fazer. Como assim? Não. Consegue, é possível. Consegue? Consegue. Né? Então é só questão de acreditar realmente, né? E eu sei que é uma coisa bem difícil acreditar, mas a gente vai tentar com esses recados aqui chegar nessas pessoas. Consegue sim, porque um Vida Louca conseguiu. Com certeza qualquer pessoa vai conseguir. É isso aí, meu amigo. Ainda vou te contar a minha história da minha vida, tá? Show. Show. Essa aí ficou por trás dos bastidores. Show. Vamos sim, vamos conectar sim. Vamos trocar essa ideia. Fechou. Agora sim, aproveitar que a gente tem uma estrutura fenomenal da Vídeo 7 Filmes, vamos olhar para aquela câmera central, tá? E vamos dar um tchauzinho para eles, pessoal. A gente fica por aqui, até a próxima. Tem mais episódio vindo por aí, muito mais história pra gente contar para vocês. Fiquem com Deus, valeu. Obrigado.